Pronto, comecei a gravar. Então, ela é uma propriedade geral. O que isso quer dizer? Que qualquer objeto, qualquer substância pode assumir qualquer valor de capacidade térmica, tendo maior ou menor quantidade de matéria. Então, se eu tiver 10 panelas de alumínio diferentes, apesar de todas serem feitas de alumínio, elas terão capacidades térmicas diferentes. Se eu pegar, por exemplo, uma panela de alumínio grossa e uma panela de alumínio fina e colocar na chama, a gente percebe que a panela grossa ela demora mais tempo para aquecer. Isso porque ela precisa receber mais calor para elevar 1 grau Celsius. Então, nós falamos que a capacidade térmica dessa panela grossa é maior do que a capacidade térmica da panela fina. Tá bom? Os corpos com alta capacidade térmica, nós chamamos de corpos armazenadores de energia. Tá? Porque se ele tem alta capacidade térmica, ele tem que receber uma quantidade de calor muito grande para sofrer uma pequena variação de temperatura. Então, ele consegue armazenar muita energia com pequena variação de temperatura. Tá? No entanto, o fato dela ser uma propriedade geral, eu não consegui associar às substâncias, né? Qual é a capacidade térmica da água? Depende da quantidade da água. Qual é a capacidade térmica do gelo, do alumínio? Você nunca vai ver, você vai falar discutindo qual é a capacidade térmica de uma cadeira, qual é a capacidade térmica de um bloco determinado de gelo e não da substância em si. Tá? Então, dessa dificuldade de determinar qual que seria a capacidade térmica de todos os objetos no planeta, foi determinado uma nova grandeza, que é o nosso calor específico, tá? O que é o calor específico? Calor específico, ele nada mais é a grandeza que mede a quantidade, vou até colocar a luzinha aqui, a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para que 1 grama de determinada substância varie 1 grau Celsius. Então, a grande diferença de calor específico para capacidade térmica, porque o calor específico ele leva a massa em consideração, diferentemente do calor específico. Quando eu divido pela massa, se eu pegar uma panela de alumínio grossa e uma panela de alumínio fina, elas têm capacidades térmicas diferentes. Mas se eu dividir pelo valor da massa, eu vou conseguir enxergar que todas teriam a mesma capacidade térmica. Até aqui, ó, tem mostrando qual é a capacidade térmica do alumínio. O que é a capacidade térmica do alumínio? Ela é de 0,21 caloria por grama-grau Celsius. O que isso quer dizer? Que eu tenho que fornecer 0,21 caloria para que cada grama de alumínio eleve 1 grau Celsius. Então, se eu tiver uma panela de 10 gramas, para cada grama eu vou ter que fornecer 21 calorias. Então, se são 10, seriam 210 calorias para que aquela panela elevasse 1 grau Celsius. Aí seria a capacidade térmica daquela panela de 10 gramas. Tá? Seria de 210 calorias por grau Celsius. Tanto é que se eu relacionar essas duas equações, eu consigo chegar na seguinte relação, que a capacidade, o calor específico, nada mais é do que a capacidade térmica dividido pela massa do corpo. Tá bom? Então, basicamente, essas são as grandezas que a gente vai utilizar para mensurar a quantidade de calor quando houver uma variação de temperatura. Ok? Então, sempre identifiquem isso. Sempre vocês vão ter que identificar isso. O que está acontecendo com o corpo? Variando a temperatura ou mudando de estado físico ou os dois? Agora, o que seria capacidade térmica? Capacidade térmica é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para a substância durante a sua mudança de estado físico. Então, não há uma variação de temperatura, mas há uma mudança de fase. Então, há uma certa quantidade de massa que vai mudar de um estado para o outro.
Então, o calor latente é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para que 1 grama de substância mude de estado físico. Tá? Como eu tenho 2 patamares de mudança de estado físico, fusão e vaporização, dependendo da mudança de estado físico, eu vou ter calor latente diferente. Então, eu tenho calor latente de fusão, que é o mesmo que calor latente de solidificação, e eu vou ter o calor latente de vaporização, beleza? Que é a mesma coisa que calor latente de condensação. Ele só está olhando a diferença aí é o sentido do calor, se o corpo vai estar perdendo ou ganhando. Tanto é que a unidade de medida aqui, se vocês observarem, de calor latente, ela é de caloria por grama. Essas unidades de medida vão ajudar vocês demais na resolução do exercício. Então, quando eu falo que o calor latente de fusão d'água é 80 calorias por grama, o que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu pegar uma água 0 grau sólido para passar para 0 grau líquido, eu preciso fornecer 80 calorias para cada grama dela. Então, se eu tiver um dia de 10 gramas, eu vou precisar de 10 vezes 80 calorias para que eles passem de 0 grau sólido para 0 grau líquido, tá? E aqui é o calor latente de vaporização, é a passagem de líquido para gás. Então, para vaporização, eu preciso fornecer 540 calorias para cada grama de água mudar de estado físico líquido para o sólido. Vocês vão ver que o calor latente de vaporização, ele sempre será maior que o calor latente de fusão para a mesma substância. Isso acontece porque o calor latente de fusão é a quantidade de calor para desfazer o arranjo estrutural. E desfazer o arranjo estrutural requer muito menos energia que romper as ligações intermoleculares, que é o que acontece na vaporização. Tá? Então, nunca esqueçam disso. Calor latente e calor sensível. Tá? E aí, dentro dessa discussão, que inclusive ela já foi feita na aula passada, nós fizemos um exercício da sessão Enem e eu passei alguns exercícios para vocês resolverem. Tá? Se eu não me engano, eu discuti o exercício de aprendizagem 1 na aula com vocês, ou foi o 1, e resolvemos em videoaulas o outro exercício de aprendizagem e os demais exercícios propostos. Ficou, então, para a gente discutir as questões da sessão Enem. Tá? Então, toda a condução da aula agora vai ser em cima da discussão dessas 9 questões do Enem que ficaram para trás. Se a gente não conseguir discutir todas, eu vou gravar a videoaula delas e lançar para vocês no canal no YouTube, tá? Tem até alguns alunos que já estão seguindo, isso é legal, porque quando eu lanço um vídeo lá, mesmo se eu não lancei na plataforma Benoli, você já recebe notificação de que um vídeo novo foi postado. Tá? Então, agora é resolver e discutir algumas questões. Vamos lá para as questões da sessão Enem. 2 ao 10. Questão 2, sessão Enem do nosso capítulo B2 de calorimetria. Questão do Enem 2016. Vamos ler na questão, interpretando. Eu vou fazendo algumas anotações e a gente vai resolvendo o desenvolvimento dessa questão. Num dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus Celsius, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera uma quantidade de calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é de 120 watts e que nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor, cuja vaporização é igual ao da água, 540 calorias por grama. Então, ele deu o calor latente aqui, a gente até suspeita que a questão vai discutir em torno de calor latente. Essa questão é uma questão de calor latente.
Utilize 1 caloria igual a 4 joules. Já deu informação para a gente de conversão de caloria para joule. E pergunta o seguinte, esse é o comando da questão. Após 2 horas nessa situação, qual é a quantidade de água que essa pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração? Então, a questão gira em torno dessa seguinte situação. Uma pessoa vai fazer uma certa quantidade de exercício, o corpo dele tem uma potência de 120 watts. O watt, gente, é a mesma coisa do que joules por segundo. Então, ele está falando o seguinte, que a pessoa, para manter seu metabolismo nessas condições, ele tem que liberar 120 joules de energia a cada segundo. E que desses 120 joules, apenas 20% é dissipado pelo suor. Então, a quantidade de energia para evaporar o suor a cada segundo não é de 120 joules, ela vai ser 20% de 120 joules. Tá? Então, vamos tentar interpretar a questão. Eu vou passar para um slide à frente, uma imagem à frente, para a gente tentar interpretar o que foi discutido na questão e a gente desenvolver o nosso raciocínio matemático. Então, ele quer saber a quantidade de água após essas 2 horas. Então, vamos lá tentar interpretar a questão. A questão é o seguinte, olha meu desenho, que lindo, vocês estavam com saudade do meu quadro. Então, eu já fiz essa obra de arte dos meus desenhos. Então, aqui está o carinha. Ele está fazendo atividade física, esse pontinho azul é a gota de suor que está sendo liberada do corpo dele, e essa gota, ao evaporar, passar do estado líquido para o estado gasoso, ela absorve energia do corpo da pessoa, né? Eu até fiz aqui um detalhamento para a gente entender a ideia da gota. Essas gotas vão recebendo calor do corpo da pessoa e vai passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, o que acontece aqui é que, ao receber o calor, essas gotas vão estar mudando de fase, não vão estar variando a temperatura. A discussão é toda em cima do calor latente, ok? E, no fim, o que ele quer saber? Qual é a quantidade de massa de água? Qual é a quantidade? Eu vou colocar só MZ aqui. Qual é a quantidade de massa de água que ele vai ter que ingerir para repor a perda? Ou seja, em outras palavras, qual é a quantidade de água que o corpo dele perdeu durante essas 2 horas de atividade? Quais informações que foram dadas na questão que são extremamente importantes para a gente desenvolver o nosso raciocínio? Ele deu a potência desse cara, a potência médica é de 120 watts. O que isso quer dizer? Vou até grifar aqui, ó. Potência de 120 watts. Que o corpo libera 120 joules por segundo, sendo 20% para o suor, que é o nosso objeto de estudo, para a evaporação do suor, e os outros 80% para as demais atividades do corpo. Então, esses 20% quer dizer que 24 joules, que é 24 joules por segundo que o corpo libera, é destinado para a vaporização do suor. Outra informação que ele deu, que o calor latente é de 540 calorias por grama, que 1 caloria é igual a 4 joules e que o tempo de atividade será de 2 horas. Tá? Como é que eu vou chegar nessa massa? Tem que ser em cima de calor latente. Tranquilo? Entendendo o seguinte, que durante essas 2 horas de atividade, que são 7.200 segundos, e eu preciso passar isso por segundo, eu consigo enxergar a quantidade de calor que o corpo liberou para a água. Como? Uma simples regra de 3. A cada segundo, se a gente parar para observar, ele libera 24 joules para o suor. Então, em 2 horas vai ser X. E a partir dessa relação de 3, eu consigo chegar na quantidade de energia que o corpo vai liberar. Então, ele vai liberar
7.024 joules durante 7.200 segundos. Isso vai totalizar uma quantidade de 43.200 calorias. Tá? Aí, o que eu faço com essa quantidade de energia? Essa é a quantidade de energia utilizada para quê? Para vaporizar a água. Então, vai acontecer uma mudança de fase. Então, se vai acontecer uma mudança de fase, o que eu utilizo? Calor latente. Ah, Alexandre, eu não estava lembrando da equação de calor latente. A questão já tinha dado aqui, ó. Caloria por grama. Calor latente é igual a 540 calorias por grama, ou seja, calor latente é a quantidade de calor sobre massa. Eu tenho a quantidade de calor? Tenho. Eu tenho o calor latente? Tenho também, que já foi dado na questão. O que eu vou achar? A massa da substância. Tranquilo? Beleza? Ah, gente, desculpa aqui, ó. A quantidade de calor fornecida foi 7.200 joules por segundo. Foi, desculpa, 24 joules por segundo, durante 7.200 segundos. Durante 7.200 segundos. Quando eu vou calcular aqui, eu acho o valor em joule. Só que o calor latente está em caloria por grama, então eu tenho que converter para caloria. Para eu converter para caloria, eu tenho que fazer o quê? Uma caloria é igual a 4 joules. Então, eu tenho que pegar o joule e dividir por 4. Eu vou achar 43.200 calorias. Tá bom? Então, aqui, no mais, é só uma substituição. Substituindo L por 540 e substituindo Q por 43.200. Beleza? Fazendo a nossa continha matemática, eu vou chegar que a massa é igual a 80 gramas. Tranquilo, galera? Nós acabamos de resolver uma questão que envolve meramente calor latente. Mas, se vocês observarem, o que a gente viu? Primeiro passo, nós interpretamos a situação, enxergamos que a quantidade de calor envolvida na situação é simplesmente para que aconteça uma mudança de fase e que aí o nosso raciocínio giraria em torno de calor latente. O demais é a interpretação básica da nossa questão, tá? Então, a resposta, eu não lembro basicamente qual alternativa que é, mas a resposta vai ser 80 gramas, tá? Voltando aqui. Resposta letra E, tá? Então, essa foi a nossa questão 2 da sessão Enem, tá? Vamos lá para a nossa questão 3. Deixa eu apagar aqui. Ficou claro, galera? Se alguém tiver alguma dúvida na questão 2, eu paro e depois a gente passa para a questão 3, tá? Vou esperar 5 segundinhos aqui. Se ninguém manifestar, eu passo para a questão 3. Viu? Alguma dúvida pode mandar no chat que eu compartilho com a galera na discussão. Tudo bem, então, turma? Então, eu vou continuar com a nossa discussão aí, tá? Vamos para a questão 3. E vocês vão ver que as questões de calorimetria se repete muito, muito esse raciocínio. Vamos lá, questão 3. E essas questões de calorimetria é para aqueles que falam que questões do Enem são sempre fáceis. Fácil para quem não faz Enem, né? Porque as questões de calorimetria são sempre um pouco mais complicadas. Vamos lá para a questão 3. Lendo, interpretando a situação aqui.
Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra da garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. Então, galera, até o momento foi uma questão só falando de garrafa térmica e da possibilidade de criar um selo de qualidade para mostrar quais garrafas têm maior ou menor qualidade. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação da temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas. Ou seja, ia colocar água dentro, líquido dentro da garrafa e avaliar a temperatura no início e depois de 6 horas avaliaria a temperatura também para verificar quanto dessa temperatura baixou. Tá? Por meio de uma porcentagem de valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido da garrafa, ou seja, a partir da temperatura inicial e da temperatura final, eu sei quanto que a temperatura variou. Pelo tanto que ela variou, eu consigo enxergar se a qualidade dessa garrafa é boa ou não. E os selos criados foram a partir desses intervalos de variação de temperatura. Ou seja, se o intervalo for menor do que 10, a garrafa vai ser o tipo selo A. Se for entre 10 e 25, vai ser o selo do tipo B. E assim por diante. Se for entre 25 e 40, ela vai ser selo C. Como assim? Se a temperatura variar menos que 10% do valor da temperatura inicial, eu posso concluir que é uma garrafa do tipo A. Tá? Então, não sei que tipo de garrafa que vai estar em questão, mas a questão até o momento só explicou isso. Então, vamos lá, basicamente, realmente para a questão. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre a garrafa e mede a temperatura, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual deveria ser o selo posto na garrafa térmica testada? Então, se a gente parar para pensar, eu tenho aqui, até o momento, a temperatura da garrafa após as 6 horas do que ela foi fechada. Mas eu não tenho a temperatura inicial, porque na garrafa a temperatura inicial eu tenho uma amostra de 10 graus Celsius com outra de 40 que foram misturadas. E aí elas atingiram um equilíbrio térmico no momento que ela foi fechada, e aí essa temperatura vai ser a temperatura inicial. A partir daí, essa temperatura foi reduzindo, reduzindo, reduzindo até chegar em 16 graus Celsius. Então, para eu saber qual é a variação de temperatura, eu tenho que saber qual que é a temperatura que a água ficou, essas 2 amostras, ao atingir o equilíbrio dentro da garrafa. Tá? Então, interpretando essa questão, vai ser basicamente o seguinte: eu tenho uma garrafa térmica, está aqui embaixo, ó, olha lá, ó, obra de arte, tudo eu que desenhei, galera. Essa garrafa, ela recebeu uma certa quantidade de água a 10 graus Celsius. Que quantidade de água? Se a amostra for M, 1/3 dela vai ser de água fria. Então, eu vou chamar a quantidade de massa de água de 1/3 de M, de uma massa qualquer que eu não sei. E adicionou conjuntamente 40 gramas, 40, uma água a 40 graus Celsius. Qual quantidade? Os outros 2/3 da massa total. Tá? Essas 2 amostras se misturaram
atingir uma certa temperatura, mas no texto está falando somente da temperatura após as 6 horas que ficou retida na garrafa. E que temperatura foi essa? 16 graus Celsius. Tranquilo? Para eu fazer essa questão, eu tenho que achar qual que é a temperatura que essas duas amostras ficaram após terem sido misturadas. Então, é uma questão de equilíbrio térmico. Toda questão de equilíbrio térmico, gente, ela vai ter o mesmo ponto de partida. Qual é? Primeiro, essas duas águas estão dentro da garrafa. Então, a troca de calor vai acontecer única e exclusivamente entre essas duas amostras de água, em que vai ter um fluxo de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até o momento que eles atingem o equilíbrio térmico. Então, o fluxo de calor vai do corpo de 40 graus Celsius para o corpo de 10 graus Celsius. Tranquilo? E aí eles vão atingir o equilíbrio. Qual é o ponto de partida de toda a questão de equilíbrio térmico? Que a troca de calor acontece única e exclusivamente entre esses dois corpos. Então, o calor fornecido pela água quente sempre vai ser igual à quantidade de calor recebida pela água fria, porque a quantidade de energia que a água fria está recebendo veio daquela água quente. Tá? Então, esse sempre vai ser o ponto de partida. Qual vai ser o ponto de partida? Em módulo, a quantidade de calor da água quente é igual da água fria, em módulo. Por quê? O calor fornecido, que é o calor liberado pela água quente, é sempre um calor negativo. Então, negativo e o calor recebido, que é o calor da água fria, ele sempre vai ser um calor positivo, e positivo não é igual ao negativo. Então, para adequar a equação, a gente sempre coloca que menos o calor fornecido é igual o calor recebido. Viu? Toma cuidado, senão, se não colocar o sinal certo, vai ter problema no desenvolvimento da questão. Então, menos calor fornecido sempre será igual o calor recebido. Então, esse é o nosso ponto de partida de qualquer questão de equilíbrio térmico. Qual que é o segundo passo? Enxergar o que está acontecendo com os corpos. Quais são os corpos em questão? A água fria e a água quente. Se a gente parar a pensar, eu misturei uma água fria com uma água quente, uma água fria de 10 graus Celsius com uma água quente de 40, então o equilíbrio térmico vai dar entre 40 e 10 graus Celsius. Então eu posso afirmar que a água fria vai continuar no estado líquido, que a água quente vai continuar no estado líquido, e a única coisa que aconteceu aí foi variação da temperatura dessas substâncias. Por que eu estou falando isso? Porque se a única coisa que aconteceu foi a variação de temperatura, a quantidade de calor envolvida nós vamos determinar a partir do calor específico. Então, continuando o nosso raciocínio, o que eu posso concluir? Água fria foi de 10 graus Celsius no estado líquido para a temperatura final. Só houve variação de temperatura, então vou determinar a partir de calor específico. E que a água quente foi de 40 graus Celsius para a temperatura final, que é a mesma da água fria, a temperatura final, que elas atingiram o equilíbrio, e que também houve só variação da temperatura. Então, todo o raciocínio vai ser em cima de calor específico. Então, para fazer essa questão, eu precisava lembrar de como calcular calor específico. Tá? Calor específico é a quantidade de calor para que 1 grama varie 1 grau Celsius. Só que o ponto de partida nosso é em função do calor trocado, não do calor específico. Então, eu vou isolar aqui. E aí, no mais, é só uma mera substituição. Tranquilo? Então, vamos continuar o nosso raciocínio. Daqui para lá, é basicamente matemático o raciocínio, puramente matemático. Passando de slide para a gente desenvolver o nosso raciocínio matemático. Eu até deixei aqui as equações de apoio, o raciocínio de apoio de partida nossa aqui para resolver. Que menos calor fornecido é igual ao calor recebido, menos calor da água quente é igual ao calor recebido pela água fria, e que o calor vai ser calculado a partir do calor específico dessa substância. Então, vamos lá. Continuando, substituindo.
Isso, passou. Então, substituindo aqui, olha. Se nem parar para pensar aqui, ó, vou pôr uma linha fininha aqui para ficar mais fácil. O calor específico é o calor específico da água, que para os dois, tanto da água quente e a fria, vai ser o mesmo, eu chamei de calor específico da água. A massa da água quente é 2/3 de m, da água fria é 1/3 de m. E a variação de temperatura é sempre final, variação, gente, nunca esqueçam isso. Variação de temperatura é sempre final menos inicial. Então, qual que vai ser a variação da água quente? Temperatura final, menos 40. Qual que vai ser a variação da temperatura da água fria? Temperatura final, menos 10. Lembrando que é menos calor fornecido. Então, aqui eu vou ter menos no lado esquerdo da equação que representa o calor fornecido pela água quente, tá? Com essa brincadeira aqui, já vai facilitar bem nossa vida, porque eu vou conseguir, por exemplo, cortar calor específico com calor específico. Eu consigo cortar M com M. Eu consigo cortar 3 com 3. E aí, o que eu vou ter? Continuando. Que menos 2 vezes TF menos 40 é igual a quê? 1 vezes TF menos 10. Desenvolvendo o raciocínio matemático, eu vou ter aqui menos 2TF mais 40 é igual a TF menos 10. 3TF é igual a 90, temperatura final é igual a 30 graus. Então, o que a gente acabou de encontrar com esse 30 graus? Nós já achamos a resposta? Não, mas nós vimos que a água fria com a água quente, quando foi colocada na garrafa, ela chegará a 30 graus Celsius, aí foi fechada. E desses 30 graus Celsius, ela foi resfriando ao longo das 6 horas, até chegar a uma temperatura de 16 graus Celsius. Tranquilo? Então, se a gente parar para pensar, vamos ver que a variação dessa temperatura, ela foi de menos 14 graus Celsius. Então, em módulo 14 graus Celsius, ela recuou, reduziu 14 graus Celsius. E aí a gente sabe que 30 graus Celsius era o 100% da temperatura e que a variação 14 graus Celsius representa 46,66%. É uma simples regra de 3. Indo lá na alternativa, a gente vai ver que a faixa entre 40 e 50, se eu não me engano, era do tipo de selo D. E essa era a nossa resposta. Beleza? Ficou claro, galera? Toda questão de equilíbrio térmico, ela parte de que a quantidade de menos a quantidade de calor fornecida é igual à quantidade de calor recebido. A partir daí, vocês têm que ver o que está acontecendo com o corpo que está recebendo ou perdendo calor, para que a gente possa conseguir desenvolver o nosso raciocínio matemático. Tá bom? Ficou claro, galera? Espero que sim. Vou parar aqui 5 segundinhos e esperar que alguém manifeste alguma dúvida, tá? Se tiver alguma dúvida aí no que foi feito, não tenham receio de perguntar. Eu estou aberto para te esclarecer. Outra coisa, galera, se tiver passando a imagem, tiver dando delay e tiver atrapalhando o acompanhamento do raciocínio, vocês me informem aqui pelo chat, tá? Então, essa foi a nossa questão 3, tá? Continuando aqui, galera, vamos para a nossa próxima questão. Vocês vão ver que as outras, elas acabam sendo mais simples, que são questões interpretativas. Então, vamos lá. Olha só. Questão 4. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento de motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, que no caso do carro é um radiador, em que um fluido arrefecedor
com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo calor que, ao passar pelo radiador, é transferido pela atmosfera. Então, ou seja, a gente tem uma estrutura de radiador aqui, dentro do carro, e que tem um líquido que vai circulando pelo motor, vai circulando ao longo de todo o motor, que está representado nesses canalículos azuis, recebe o calor do motor, que está mais quente do que esse líquido, volta para o radiador, e no radiador esse líquido é resfriado. Tranquilo? Na questão fala que esse líquido ele tem que ter algumas propriedades especiais. Pergunta: que propriedade é essa para que ele tenha mais eficiência? O que é eficiência? É o útil pelo total. O eficiente é o quanto bem ele realiza o seu trabalho. Qual é a função do radiador? Retirar calor do motor. Se ele vai retirar calor do motor, ele tem que ter um líquido que seja um bom reservatório de calor. Para isso, o líquido ele tem que ter uma alta capacidade térmica, fruto do seu alto calor específico. Porque à medida que ele vai recebendo calor, a sua temperatura tende a aumentar. Quanto maior for a diferença de temperatura entre o líquido e o motor, mais eficiente é a retirada de calor do motor para o líquido. Então, o líquido não pode subir muito a temperatura para ficar com a temperatura próxima do motor. Então, ele tem que ser capaz de absorver uma grande quantidade de calor para variar apenas 1 grau Celsius. Então, para que isso seja possível, esse material tem que ter um grande calor específico. Resposta nossa, letra A. Tá bom? Simples, simples, simples. Galera, são 9h29 agora e eu vou continuando a discussão até o momento que a sala caia, tá? Quem tiver interesse em continuar na nossa discussão, fica à vontade na sala aí. Quem já for saindo, lembre que as demais questões, de 5 a 10, eu vou estar gravando e apresentando para vocês, tá? Então, questão 5. Ela fala o seguinte: em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET, uma pintada de branco e a outra pintada de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente, que é uma fonte liberadora de calor. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas, enquanto a lâmpada permaneceu acesa e após a lâmpada ser desligada e atingir o equilíbrio térmico ambiente. Aí a pergunta fala: a taxa de variação da temperatura. A taxa de variação da temperatura da garrafa PET em comparação da garrafa preta, desculpa, em comparação da branca durante o experimento, foi de quanto? O que ele está querendo? A taxa de variação. Vocês têm que primeiro saber o que é taxa de variação. Toda taxa de variação é algo em função do tempo, como ele está se comportando ao longo do tempo. E a taxa de variação de quem? Da temperatura. Então, a taxa de variação é a variação da temperatura ao longo do tempo. Se a gente parar para pensar, seja a garrafa preta ou branca, o tempo de exposição foi o mesmo. Então, a que vai apresentar maior taxa de variação é que sofreu maior variação da temperatura. Então, quem vai sofrer a maior variação da temperatura? O branco ou o preto? Lembrando que o branco, ele reflete todos os comprimentos de onda no espectro visível, e o preto, ele tem uma pigmentação que absorve essas ondas liberadas pela lâmpada e que estão indo incidir nessas garrafas. Então, como o preto absorve mais essas ondas eletromagnéticas, absorve maior quantidade de energia. Ela vai sofrer um maior aquecimento ao longo desse tempo. Então, posso afirmar que durante o aquecimento, ela foi maior na garrafa preta do que a branca. E o comportamento de aquecer e resfriar, via contrária, eles têm o mesmo padrão, ou seja, se o preto esquenta mais rápido, ele também vai esfriar mais rápido. Então, eu posso falar que a taxa de variação de temperatura ela é maior tanto no aquecimento quanto no resfriamento.
Tranquilo? Então, eu posso afirmar aqui que ela vai ser a resposta é. Ok? Beleza? Próxima questão nossa. Questão 6. Ela é extremamente matemática, eu vou discutir com vocês, eu vou deixar gravado. Ela é a mesma proposta da questão 2 e 3, que é uma questão puramente de equilíbrio térmico, então eu não vou montá-la agora, eu quero que vocês façam, depois eu vou disponibilizar a resolução na internet. Espero que esteja sendo válida essas discussões. Então, lá, é o mesmo raciocínio, a mesma conduta de todas as outras. Tá? E questão 7, para mostrar que às vezes aparecem algumas questões que elas são extremamente interpretativas aí acerca do calor, tá? Nem todas são matemáticas. Então, questão 7. A constelação Vulpecula encontra-se a 63 anos-luz da Terra, fora do sistema solar. Ali o planeta gigante HD tal, 15% maior que Júpiter, concentra água, vapor de água na sua atmosfera. Então, até o momento, ele falou que concentra vapor de água na atmosfera. A temperatura do vapor atinge 900 graus Celsius. A água sempre está lá, então sempre tem água, de alguma forma, mas às vezes é possível que seja escondida por outros tipos de nuvem, afirmam os astrônomos. Então, ele deu certeza que tem água no estado de vapor e que a temperatura chega a 900 graus Celsius. Não deu hora nenhuma afirmando que tem outros estados físicos de água. Continuando aqui. A água foi detectada pelo espectrógrafo infravermelho, um aparelho telescópio espacial Spitzer. Então, até aí é um texto meramente ilustrativo. De acordo com o texto, o planeta concentra vapor de água em sua atmosfera a 900 graus Celsius. Sobre a vaporização, interfere-se que, vamos lá, se há vapor de água no planeta, é certo que existe água no estado líquido também, de forma alguma. Pode ter ou não. Ah, Alexandre, mas 900 graus Celsius não vai ter. Pode ter porque o estado físico da substância não depende somente da temperatura, depende da temperatura e da pressão. Então pode ter, não sei. A temperatura de ebulição da água independe da pressão? Já acabamos de responder. O calor de vaporização da água é o calor necessário para fazer 1 kg de água se transformar em 1 kg de vapor de água a 100 graus Celsius. Pode ser? Esse é um conceito de calor latente, que é o calor de vaporização. Vamos ver as outras. Um líquido pode ser superaquecido acima de sua temperatura de ebulição normal. Sim, se a pressão do ambiente for maior que a pressão, se aumentar a pressão externa, a pressão de vapor vai ter que atingir maiores valores. Mas de forma nenhuma, nesse líquido haverá formação de bolhas. Não, porque se ele entrar em ebulição independente da temperatura, haverá formação de bolhas. E letra E. Qual a água, desculpa, em uma panela pode atingir uma temperatura de ebulição em alguns minutos. Beleza. E é necessário muito menos tempo para fazer a água vaporizar completamente. Então, a quantidade de energia que eu preciso fornecer para passar a água do estado líquido para o estado gasoso é muito maior que a quantidade de água que eu preciso para variar a temperatura. Consequentemente, eu gasto muito mais tempo para vaporizar como para esquentar. Você vê isso muito claramente quando você vai fazer um café. Você põe a água para esquentar, rapidinho ela está ebulindo. Mas o tempo que ela gasta para secar na caneca é muito maior do que o tempo que ela gastou para entrar em ebulição. Dessa forma, resposta letra C.
Tá bom, galera? No mais, questão 8, 9 e 10 e a questão 6, ela será discutida via vídeo de resolução, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula aí e que tenha sido proveitoso. Tá? Um abraço para vocês e boa aula às 10 horas. Um intervalinho para vocês aí descansarem, tá?